Olá, me chamo Camila Rayane, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências e Matemática da UFAL. Hoje venho apresentar um trabalho para a disciplina de Didática da Matemática Francesa e Cognição Matemática, intitulado de Aplicação de Metodologias de Resolução de Problemas, Tarefas Matemáticas. O trabalho ele foi desenvolvido a partir de um plano de aula baseado nas disciplinas de Física e Matemática, com alunas da terceira série do ensino médio. Os conteúdos envolvidos foram energia elétrica de física e operações matemáticas, leitura de gráficos e conversões de unidades da disciplina de matemática. O tempo estimado para sua execução foram 3 horas. A justificativa para a escolha desses conteúdos se deu a partir da importância dos alunos interpretarem as medições de consumo e realizar cálculos, sendo aspectos fundamentais para que os alunos administrem melhor os recursos, economizem energia e contribuam para a sustentabilidade ambiental. Essas habilidades elas são essenciais para a tomada de decisões informadas e a compreensão de questões econômicas e ambientais. Ao desenvolvê-las, os alunos se tornam mais conscientes e responsáveis pelo uso de recursos, promovendo práticas sustentáveis e econômicas. O objetivo geral para esse trabalho é compreender e aplicar conceitos matemáticos relacionando ao consumo de energia elétrica e aos custos associados, desenvolvendo habilidades para calcular e interpretar medições de consumo e economizar energia de maneira eficiente. Como objetivos específicos, colocamos que o aluno deve interpretar corretamente a leitura de um relógio medidor de consumo de energia elétrica, calcular o consumo de energia elétrica em quilowatt-hora e o custo associado com base no preço por quilowatt-hora e avaliar a economia de energia e os custos decorrentes de diferentes hábitos de consumo. As competências gerais da BNCC escolhidas foram a competência 1, 2 e 7. As competências específicas de matemática foram as competências 1 e 3. E as habilidades de matemática foram as habilidades 101, 106 e 301. No componente curricular de Física, escolhemos como competências específicas as competências 1 e 3 e como habilidades a 106, 301 e 308. A metodologia escolhida, ela se deu a partir do método de resolução de problemas de George Polyan, que consiste em 4 etapas. Então, inicialmente, espera-se que o aluno compreenda o problema, onde são apresentadas as situações reais de consumo de energia elétrica, como a leitura de medidores e interpretação das informações. A segunda etapa se dá através da elaboração de um plano, onde os alunos identificarão as informações necessárias, definirão as unidades de medida e planejarão os cálculos a serem realizados. Na terceira parte da metodologia, pretende-se que o aluno execute o plano a partir da orientação do professor. Eles devem realizar os cálculos de consumo de energia e custo utilizando os dados fornecidos. E na última etapa da metodologia, pretende-se revisar e verificar os resultados que os alunos obtiveram e discutir as formas de energia, de como economizar a energia com base nos cálculos realizados. Utilizamos como recursos didáticos as folhas de exercícios, lápis, quadro e piloto. A interdisciplinariedade dessa atividade ela se dá através da relação entre a disciplina de Física, abordando conceitos de potência, energia e eficiência energética, como também a conexão com outras ciências, discutindo o impacto ambiental do consumo de energia, além da economia, analisando o custo do consumo de energia nas finanças domésticas. A contextualização dessa atividade ela se dá através de situações reais do cotidiano dos alunos, como a leitura do medidor de energia de suas próprias casas e a análise dos custos em suas contas de luz. Serão discutidos casos práticos de economia de energia, como a diferença do consumo entre o uso do chuveiro elétrico nas condições de verão e inverno. Os temas transversais presentes nessa atividade são a educação ambiental, onde são discutidas as consciências sobre a importância de economizar energia e os impactos ambientais de consumo excessivo, além da cidadania, no que se refere à responsabilidade social e econômica no uso dos recursos energéticos. A avaliação ela vai se dar a partir de uma forma contínua e baseada no método que foi escolhido e será implementado nas seguintes etapas. Então, os alunos serão avaliados a partir da clareza na identificação das informações,
correção na leitura dos medidores e participação nas discussões. A partir da lógica e coerência no plano, identificação correta das unidades de medida e clareza na estratégia delineada. A partir da precisão de cálculos e correção na aplicação de fórmulas, da capacidade de identificar erros, clareza na explicação dos resultados e sugestões de melhorias. E, além disso, analisar a discussão a partir dos temas transversais, que foram a educação ambiental e a cidadania. O conteúdo dessa atividade ela foi dividida em 3 partes. A primeira parte ela será desenvolvida a partir da descrição da atividade, onde foi intitulada de Resolução de Problemas de Consumo de Energia. Então, como objetivo pretende-se que o aluno ele interprete a leitura de um relógio medidor de consumo de energia elétrica, associando o cálculo do consumo de quilowatt-hora e o custo. Além disso, que ele avalie a economia e os custos decorrentes do consumo do chuveiro elétrico. Então, serão necessários o lápis, com folha com problema proposto, quadro e piloto. Essa atividade ela será realizada de forma individual. Os métodos eles serão aplicados em 4 etapas, onde cada etapa será explicada detalhadamente a partir de um tempo específico para cada uma. Esses são os 2 problemas que foram propostos para os alunos, uma questão de 2010 do Enem e uma questão de 2017, que faz essa relação entre os conteúdos físicos já citados anteriormente e os de matemática. Então, pretende-se que o aluno, para conseguir desenvolver essa atividade, no primeiro passo, ele faça uma leitura e interpretação do enunciado do problema, entenda o contexto e a história apresentada do problema, identifique a pergunta do problema e consiga refletir e pensar quais as melhores maneiras de chegar nesse resultado. No segundo passo, pretende-se que o aluno ele colete os dados fornecidos pelo problema, calculem determinem a forma de resolução, especificando a estratégia escolhida e identifiquem os conceitos matemáticos necessários para resolvê-los. No terceiro passo, pretende-se que os alunos realizem as operações necessárias e criem ilustrações ou desenhos que representem o problema proposto. E no quarto passo, pretende-se que o aluno realize a prova real, a fim de verificar se a resposta que foi encontrada ela realmente está correta, e eles escrevam a solução final obtida de forma numérica, escrevam uma frase que represente a resposta final do problema e justifiquem a sua resposta. A parte 2, ela se dá a partir da análise da tarefa proposta e da discussão dos resultados. O problema 1, ele foi desenvolvido com 2 alunas da terceira série do ensino médio e teve duração de cerca de 1h30. Como já falado, ela foi dividida em 4 etapas distintas e ao início de cada etapa foi dada uma explicação detalhada de como deveria ser resolvido essa atividade. Durante a atividade, as alunas apresentaram algumas dificuldades e, dentre elas, exemplifiquei 2 das dificuldades. Então, a aluna que foi intitulada de aluna 1, é possível perceber que ela apresenta certa dificuldade na leitura do relógio. Então, a partir do suporte, da orientação que a professora foi dando durante a atividade, ela conseguiu ir desenvolvendo-a. E no segundo exemplo, a gente consegue perceber também a dificuldade em relação a tirar a prova real. E com algumas orientações e questionamentos, a aluna conseguiu perceber como chegar ao resultado esperado para a alternativa que estava sendo pedida.
Aqui a gente tem a apresentação, a capa inicial da atividade que foi proposta, exemplificando as 4 etapas do método de resolução, e temos também uma amostra de como as alunas elas foram desenvolvendo essa atividade. Então, no passo 1, elas conseguiram chegar à resposta esperada de forma coerente. No passo 2, a aluna 1, ela teve dificuldade em conseguir identificar qual seria o conteúdo matemático que estava envolvido. Então, ela exemplificou um conteúdo físico, talvez tenha sido ocasionado talvez pela pressa dela querer resolver logo, ou então talvez pela falta de atenção. No passo 3, elas conseguiram chegar ao resultado correto, né, a partir da operação realizada, e ilustraram desenhos que estavam interligados com o problema. Por fim, no passo 4, ambas tiveram dificuldades em tirar a prova real e escolheram apenas uma etapa da resolução para conseguir exemplificar essa prova real, mas escreveram corretamente a solução, tanto escrita quanto a resolução numérica. A aluna 1 precisou se ausentar e não conseguiu concluir a letra D, mas a aluna 2, ela conseguiu resolver de forma coerente e destacar os pontos principais. Ambas relataram dificuldade na elaboração da estratégia de resolução e na verificação da resposta, que foi justamente os questionamentos que elas fizeram. Na atividade 2, ela foi desenvolvida somente com a aluna 2 e durou também cerca de 1h30. Então, aqui tem 2 exemplos de dificuldades que ela também apresentou. E vai cair uma potência para o tempo de 5 minutos. Aí você vai calcular qual é a energia para cada tempo. Então, você vai ter primeiro uma potência que vai ser equivalente. Uma potência que vai ser equivalente de 6.000, e esses 6.000 eles vão ser utilizados quando a chave estiver no inverno. Quando a chave estiver no inverno, ele está utilizando que tempo? Você consegue ver aí? De 5 minutos, não é isso? Não. De 15 minutos, exatamente. Então, você vai pegar a potência, que é de 6.000, e vai multiplicar pelo tempo. Só que aí, no caso desse tempo, transformado em horas. Aí, depois, você vai pegar quando a chave estiver na posição verão, que é de 3.600. Aí, você vai pegar a potência, vai... Então, nessa evidência, ficou claro que a aluna apresentou dificuldade na interpretação da questão, mas após algumas orientações e questionamentos, ela conseguiu ir desenvolvendo e chegar ao resultado corretamente. Mas por quê? Você consegue identificar o porquê? Quando você olha essa unidade de medida aqui, o que está faltando você fazer? Por quê? Porque está aí, né? Aí aqui está faltando Então, nesse segundo momento, a gente consegue perceber que a aluna apresentou dificuldade em achar a resposta final, porque como estava pedindo em quilowatt-hora e ela achou em watt-hora, ela não conseguiu perceber essa transformação. Então, depois da orientação e com questionamentos, ela conseguiu chegar ao resultado esperado. Então, aqui a gente apresenta, né, as suas respostas dos passos que foram desenvolvidos. Ela foi desenvolvendo ele com clareza e chegou aos resultados esperados, apesar de apresentar algumas dificuldades. Então, da mesma forma que no problema 1, ela avalia que ainda tem dificuldade em elaborar uma estratégia de resolução e que tem dificuldade de fazer essa verificação da resposta, mas que apresenta melhoria. Então, como considerações finais, né, sobre essa atividade proposta, eu considero que as alunas, né, elas conseguiram se desenvolverem bem. Então, esse processo de resolução, ele foi bem sucedido e elas demonstraram um progresso significativo, principalmente quando se compara as dificuldades apresentadas, né, do primeiro problema em relação à segunda aluna, que resolveu os dois, e as dificuldades apresentadas no segundo problema. Mas que essas dificuldades, elas são naturais de um processo de aprendizagem que eles podem ser trabalhados com métodos e apoio adequado.
Então, as alunas, elas também relatam que foi um método que conseguiu permitir que elas interpretassem melhor a questão e conseguir se desenvolver de uma forma mais adequada em relação às habilidades que elas possuíam dificuldades. Então, meu muito obrigada e até uma próxima.